Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, por esse privilégio e por nós termos um Deus, ou o nosso Deus, que Ele é fiel. Amém? Meus amados irmãos, estamos aqui diante de uma leitura de um texto da Palavra de Deus, versículos que vão terminar aqui um fato histórico bíblico e dentre dois personagens conhecidos da Bíblia, Josué, o líder que Deus levantou, e Acã, um homem que fazia parte do povo de Deus na dispensação ali, quando estavam a possuir a terra prometida. Para nós entendermos, irmãos, esse contexto deste assunto, é importante nós voltarmos um pouco sobre esse fato, não é? Para entendermos essa confissão, para entendermos as consequências dessa confissão, é importante que nós compreendamos aquilo que a Bíblia nos mostra. Nós temos o contexto anterior, que vai mostrar para nós por que estava acontecendo esse fato. Aqui nos encontramos Josué ali agora orientado por Deus de ir por tribo, a cada tribo, de cada casa, e a cada líder da família ele interrogar para ver quem é que havia cometido o pecado, quem estava ali na verdade, a maldição. Anátema é maldito. Quem era o maldito que amaldiçoou o povo de Deus? É importante nós entendermos, irmãos, que Jericó foi a primeira cidade, ou o primeiro povo, a primeira nação naquela época, o primeiro estado assim conhecido, que foi vencido pelo povo de Deus. Josué, ele foi considerado ali, ou constituído, como o sucessor de Moisés, e este tinha a incumbência de levar o povo para adentrar a terra prometida. Os irmãos vão lembrar que Moisés, ele não entra na terra prometida, ele vai até o monte, vê a terra, mas lá no monte mesmo ele morre, e Deus já havia determinado que Josué seria o sucessor de Moisés. E agora a Bíblia nos fala que Josué, ele está conduzindo o povo, e nós vamos entender que no começo da sua jornada, a preocupação de Josué, ela tinha significado, porque ele estava agora substituindo o grande profeta, o homem que Deus falava face a face, pois o próprio Deus disse para Arão: os homens eu falo por sonhos e revelação, mas com Moisés eu falo face a face. E Josué teme, Deus anima ele, encoraja ele. No capítulo 2 deste livro, nós encontramos Josué ali enviando 2 espias ali para Jericó, para ver como se dava ali aquela fortaleza. E após isto, irmãos, ele leva o povo a se santificar, antes deles atravessarem o Jordão, que é o primeiro milagre que Deus vai fazer através de Josué, ou no ministério, através da vida de Josué. A Bíblia diz que agora ele santifica primeiro o povo. Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E eles se santificaram, se consagraram, e no outro dia, conforme Deus ordenara a Josué, os sacerdotes entraram, o rio Jordão estava em cheia, mas não obstante a isso, quando eles chegaram ali conforme a recomendação, antes mesmo que os sacerdotes pisassem na planta ali, ou seja, quando eles pisaram com a planta dos pés nas águas, o rio Jordão fez 2 paredes ali, e o povo passou para o outro lado,
de ali edificar um altar com as 12 pedras, representando as tribos ali de Israel. E agora eles vão fazer algumas outras coisas. Vem ali a circuncisão, que é o que eles já não faziam quando estavam no Egito. Depois a última Páscoa, ou a primeira Páscoa na gestão de Josué. E quando se faz ali a Páscoa, Deus fecha o céu e agora já não tem mais o maná. Agora é Deus conduzindo eles de outra maneira. Chega o capítulo de número 6, na qual eles adentram ali a cidade de Jericó. Deus agora dá uma ordem para Josué que ele preparasse ali 7 sacerdotes, e uma vez por dia eles deviam dar uma volta sobre as muralhas de Jericó. No 7º dia eles dariam 7 voltas em silêncio, era a ordem. Veja, verso 5 do capítulo 6 diz: e será que, primeiro, versículo de número 4, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Verso 5: será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Era Deus dando estratégia para Josué, como ele deveria fazer. Veja que não era para eles gritarem, era para manter ali um silêncio, era para aguardar o momento certo. Verso de número 10: porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então, mais uma vez, Josué agora está orientando o povo. No verso de número 16: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então veja que tudo está concorrendo entre a fé e a obediência, irmãos. A obediência, irmãos, é indispensável na nossa vida. Não adianta ter só fé, não adianta só ficar lá em volta do muro e rodeando o muro e sabendo que Deus pode derrubar o muro. A obediência é importante. Não podia gritar, e eles estão ali. Novamente Josué vai lá e diz para eles: não devem gritar até que eu vos diga. Agora chega um momento em que eles dão 7 dias, no 7º dia, 7 voltas, e agora Josué diz para o povo: agora vocês podem gritar. Versículo de número 20: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Então aqui nós já aprendemos, irmãos, que a fé ela trabalha junto com a obediência. Por isso que Jesus ele disse que nós não podemos ser somente ouvinte, não devemos ser somente ouvinte. O homem sensato é aquele que não só ouve, mas ele pratica a palavra. E praticar é isso, é obedecer. É para gritar, grita. Não é para gritar, não grita. A fé ela vai trabalhar com, na verdade, com o organizado. Então a obediência, irmãos, ela é importantíssima. O crente, uma das características dele é que antes ele era filho da desobediência, agora não, agora ele é obediente. Ele se tornou uma nova vida. E agora ele passou a ser uma pessoa responsável. E ele obedece, primeiro de tudo, a Deus.
às Sagradas Escrituras, mas ele obedece também ao ministério, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13 da sua carta, ele diz: obedecei os vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas, e hão de dar conta delas. Também obedecem os pais, irmãos. Se a gente olhar, veja que a bênção que está contida no Decálogo, no 5º mandamento, nós vamos encontrar Paulo falando sobre isso: filhos, obedecei vossos pais, pois este é o primeiro mandamento com ordenança de bênção, obediência. Obedecer às autoridades, submissão. Obedecer não significa incorrer em erros, é obedecer dentro da vontade de Deus. Então a obediência, irmãos, ela anda aliada com a fé. Abraão, ele creu, mas ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, não adiantaria nada ele crer. E qual é a forma que nós cremos que Abraão creu e obedeceu? Porque ele não só creu no coração, como ele saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela. Ele deixou todo ali o conforto, tirou ali, saiu da zona de conforto e obedeceu. E aí agora as duas coisas ocorrem. Então veja, que quando eles estão com fé e obedecem, a hora que eles gritam, Deus confirma a palavra e a muralha cai por terra. Assim é na nossa vida também, irmãos. Quando nós, como eu falei quarta-feira aqui pregando a palavra, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Por isso a importância da obediência. Por isso Deus disse através de Samuel para Saul que Deus tem mais prazer em que se obedeça do que em que se ofereça sacrifício. Então a obediência, irmãos, ela é de suma importância. E agora, irmãos, nós vamos ver o oposto disso. O oposto. Enquanto eles obedecem, nós vamos encontrar a bênção de Deus, irmãos. A bênção de Deus está na obediência. Já na época mesmo de Moisés, Deus constituiu dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, o monte da obediência. Era o monte da bênção. Os que estavam no Monte Gerizim, era o monte da bênção, irmãos, e estava sobre ele a bênção do Senhor, E de uma certa forma, irmãos, nós vamos ver que quando nós trilhamos o nosso caminho de fé com obediência, irmão, hora menos hora nós vamos triunfar, a bênção vai chegar, a porta vai abrir, algo vai acontecer, como aconteceu com eles ali. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, quarto dia nada, porque Deus já tinha dito, é no 7º dia, e no 7º dia 7 vezes. E depois disso vocês vão gritar, E quando eles fizeram isso, irmãos, a obediência trouxe a vitória. Veja, irmãos, que no Novo Testamento, Jesus ele operou de inúmeras maneiras, irmãos, Ele operou milagres, maravilhas de várias formas. Por exemplo, ele curou cegos de maneiras diferentes. Ele curou Bartimeu dizendo: o que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver, a tua fé te salvou. Ele curou um outro pelo caminho, que pediu para voltar a ver, e quando Jesus pôs a mão sobre ele, Jesus pergunta: o que você vê agora? Ele disse: eu vejo o homem como ar. Não está bom, não, volta aqui. Foi lá, pôs a mão e o curou. Mas houve aquele cego de nascença, registrado em João, no capítulo 9, em que Jesus diz, a Bíblia cuspiu no chão um toloto, colocou nos olhos do cego, e disse: vai até o tanque de Siloé, lava-te e voltará a ver. E ele, ali agora, irmãos, era um ato de fé e obediência. Jesus não podia fazer diferente? Podia, mas Jesus estava colocando para ele que a bênção dele estava consignada à obediência. E ele vai e chega até o tanque, talvez conduzido por alguém, a Bíblia não fala, mas ele chega até o tanque. E quando ele chega até o tanque, ele continua cego. Ele agacha até o tanque, ele está cego. Antes de se lavar, ele está cego, mas após se lavar, ele passa a ver. Por quê? A fé cooperou com a obediência. Então, se nós queremos ser abençoados, irmãos, temos que ter uma vida de fé, mas essa vida de fé, ela tem que ser traduzida numa vida de obediência. Em contrapartida, agora, Deus, nesse
contexto dessa história, do capítulo de número 6, Deus disse para Josué, verso de número 17: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e os turbeis. Então veja, Deus ele está dando aqui ao homem, dentro do livre-arbítrio, como nós sempre estudamos, a liberdade ao homem, mas mostrando ao homem os dois caminhos. Primeiro, se vocês tiverem fé, obedecerem e gritarem, vai cair os muros, vocês façam a tua parte, vocês acreditem, creiam, eu sou o Deus de milagre, faça a parte de vocês. E Deus não espera de nós nada, irmãos. Deus não espera que nós venhamos promover milagre, de forma alguma. Deus não espera que nós venhamos promover mudança alguma, porque Ele sabe, irmãos, da nossa incapacidade, da nossa imperfeição. O que Deus espera de nós na verdade, que façamos a nossa parte, que é confiar, crer, esperar, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porém, Deus também, irmãos, coloca diante de nós a possibilidade, irmãos, de que se não fizermos o que é correto e fizermos o que é errado, nós vamos colher do mal. Veja que Deus, Ele orienta, olha, vocês vão chegar lá, parafraseando, e vão entrar dentro da cidade, a cidade vai cair os muros, vocês vão entrar lá, o ouro e a prata que tem lá, vocês vão pegar e vai trazer para o templo, consagre ao Senhor. Mas o demais que tem lá, vocês vão passar ao fio da espada, animal, tudo que tem lá, pessoas, crianças, velhos, anciões, homem, mulher, todos deverão ser considerados, somente a família de Raabe que deve ser poupada. E a Bíblia diz agora, irmãos, que eles vão para a guerra, irmãos. De Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele disse que ia derrubar o muro, e Ele derrubou o muro. Ele deu vitória, irmãos, sobre aquela fortaleza. Era um muro muito extenso, alto. Eles construíram, tamanha era a espessura do muro, a largura que ele tinha de espessura, que construíam casa em cima do muro. Era muito grande e alto, era uma potência, mas Deus tinha dito que ia pôr por terra, irmãos. E Deus é Deus, irmãos. Deus, Ele faz cumprir a sua palavra. E cai por terra agora as muralhas de Jericó. E a Bíblia diz agora, irmãos, que eles adentram a cidade e tomam ali os despojos, irmãos. Eles tomam tudo que ali havia, e vencem. E agora voltam felizes, irmão, porque Deus, Ele é Deus, irmãos. Porque Deus é Deus de vitória. Porque Deus é Deus, irmãos, que não conhece derrota. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. A Bíblia diz que uns encurvam-se e caem porque confiam em carros e cavaleiros e nos seus cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor, e por isso nós estamos de pé, Então veja que, na verdade, irmãos, Deus deu vitória, porque nosso Deus é Deus de vitória. A vontade de Deus é que a igreja triunfe, que o povo dele seja vitorioso. Uma das características do povo de Deus é vitória, irmão. Não é para viver de derrota em derrota, não. Não, irmãos. Olha o que Jesus diz em Apocalipse, as 7 cartas, nas 7 mensagens, em todas elas, nas 7 cartas, Jesus vai dizer, ao que vencer. O lugar da igreja é lugar de vitória, irmãos. Veja que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. E Deus é quem é a garantia da nossa vitória. Ele quer nos conceder vitória constantemente. Enquanto nós estivermos na dependência dEle, enquanto Ele for a nossa prioridade, enquanto Ele for o Senhor da nossa vida, ninguém susterá diante de nós. Pode até levantar, irmão. Pode se levantar o inferno inteiro. Vai se levantar para cair, porque maior é o nosso Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? E agora, irmãos, eles estão felizes, voltam com os despojos, irmãos. E agora estão continuando a caminhar. A igreja, ela tem os seus
tipos, né, no Antigo Testamento. E nós podemos dizer que nesse sentido eles estão indo a possuir a terra prometida, como a igreja está indo possuir o céu. É o céu que nos aguarda. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que agora eles vão ter um outro confronto. E é com quem? Contra a cidade de Ai. Uma pequena cidade, um pequeno povo, diferente ali que havia em Jericó. Josué não despreza, irmão. Ele tinha convicção. E se eles estivessem na vontade de Deus, irmãos, o que Josué fez era fato. E Josué, vendo que os homens tinham vindo de guerra, estavam cansados, Josué diz, olha, não precisa mais do que 2 ou 3 mil soldados para nós vencermos essa cidade. E mandou ali, e vão eles, irmãos. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel prevaricaram. Josué não viu, irmãos. O líder não viu. E não viu por quê? Porque ele não é Deus, irmãos. O pastor não vê tudo. O pastor não está voltado para ele, que Deus tem que revelar tudo para ele. Não, irmãos. Não. O pastor cuida do rebanho, mas o rebanho, irmãos, muitas vezes alguém pode prevaricar, e foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Acã, que era filho de Zibade, filho de Zera, o que ele fez? Ele prevaricou, irmãos, né? Ele prevaricou, ele tomou do anátema aquilo que Deus disse que não era para pegar, ele tomou para si. E agora, irmãos, o povo vai para a peleja, irmãos. Imagine, Deus nos deu vitória, numa causa tão impossível, nos abriu uma grande porta, mostrou a glória dele. Deus está conosco. Vamos que a vitória é certa, irmãos. A vitória está na nossa mão, podemos ir. Se Deus nos deu vitória contra Jericó, o que será de Ai? Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando eles vão para a peleja, o que ocorre? Verso número 4. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e tornou-se como água. Tiveram uma derrota, irmãos. Foram surpreendidos por uma derrota, foram vencidos por um exército inferior, por uma cidade fraca em relação a Jericó. E isso, quando ocorreu, irmãos, a Bíblia diz que o coração do povo derreteu como as águas, se tornou como água. O povo agora ficou frustrado, como que pode isso? Como que ocorre um negócio desse? Como que acontece um fato? Nós estamos aqui para possuir a terra, e na segunda peleja nós já perdemos, E a Bíblia diz que Josué, irmãos, toma ciência do assunto, e quando ele ouve aquilo, ele rasga as suas vestes, ele cobre-se de cinza, ele se humilha, irmãos. Ele vai buscar ali e dizer, e até, irmãos, sem saber o que está acontecendo, Josué começa a questionar a Deus. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Fomos abatidos, fomos envergonhados. Como pode isso? E ele diz ainda, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desargarão em nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Josué não sabia o que tinha acontecido, irmãos. Mas o povo havia transgredido, irmãos. Havia transgressão. E veja como que o pecado, irmãos, ele é pernicioso. Veja que quando alguém anda em pecado, ele pode trazer problema para ele, e ele traz problema também para o povo, irmãos. Veja que Israel sofreu uma derrota e uma vergonha. E por que sofreu? Porque alguém estava em pecado no meio do povo. E aí a Bíblia diz que agora, por quê? Porque Deus havia dito que se vocês tomarem alguma coisa anátema, Deus disse para eles, Israel todo será maldito e vocês serão turbados. E eles acabaram não dando ouvido, ou seja, alguém que estava ali não deu ouvido, não acreditou, não tomou ciência daquilo. E aí então, irmãos, no meio desse quadro, Deus vem e fala com Josué.
Deus diz para ele, verso 10 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Não é? Por que você está me cobrando uma coisa? Não é? Ao invés de você procurar saber no meio do povo o que está acontecendo, o que está ocorrendo de fato, para que eu não vos desse vitória, para que o céu não estivesse aberto, para que a minha glória não estivesse entre vocês. Irmãos, graças a Deus que estamos na dispensação da graça, porque se não tivesse na dispensação da graça, muitas vezes nós iríamos fazer igual Josué, ter que nos prostrar, irmãos, por conta do desmantelo de alguém que anda na presença de Deus, sem nenhum cuidado, vivendo uma vida de desobediência, sem nenhum cuidado com a vida, não tendo conta de que o comportamento daquela pessoa pode trazer um prejuízo não só para ela, para toda a família, como não até para todo o povo. Foi o que aconteceu. E agora, irmãos, Deus vai falar: Israel pecou, e até transgrediram o meu conserto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem opuseram. Deus agora está falando com Josué, está mostrando para ele por que da derrota. Às vezes, irmãos, nós temos que observar, tem hora que a gente passa por luta, e a luta, na verdade, nós temos que fazer uma análise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se a si mesmo é eu sair fora de mim, por eu num banco e eu me julgar. Por que está acontecendo isso na minha vida? Qual é a procedência disso? Qual é o fato? Está tudo bem? Porque às vezes a gente sofre, irmãos. Tem luta. Estar na vontade de Deus não é a ausência de luta. Quem está na vontade de Deus muitas vezes sofre oposição. O vento é bravio, tem luta, mas hora menos hora Deus muda o quadro. Mas tem hora, irmãos, que a gente tem que fazer uma análise. Por que as coisas não estão acontecendo? Por que eu não estou sendo bem sucedido? Por que a porta não está abrindo? Por que o meu ministério não está sendo bem sucedido? Será que a culpa é dos outros mesmo? Ou a culpa é minha? Nós temos que ter uma autocrítica. Nós aprendemos aqui da consciência, irmão. Tem muitos crentes que já têm a consciência cauterizada. O que é isso? Ela ficou tão insensível que para Deus poder falar com a pessoa, ele tem que permitir uma derrota, para que essa pessoa possa acordar para a realidade e entender que aquela situação é porque pecaram, é porque tem anátema, é porque tem mentira, é porque esconderam a bagagem, é porque fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Quando o temor de Deus está sobre o crente, irmãos, e aí é qualquer um de nós, do púlpito à porta da igreja, nós não queremos pecar. E quando nós pecamos, nós nos entristecemos, irmãos. Nós não tornamos aquilo uma coisa normal. Logo nós olhamos e detectamos: isso não foi legal, isso não foi da vontade de Deus, eu não devia ter feito isso. E quando nós nos autocorrigimos, nos humilhamos, a coisa muda. Mas quando nós fazemos igual a Acã, encobrimos, mentimos, tomamos, escondemos, o que ocorre? Logo vem a correção. E às vezes é para um, às vezes é para a família, às vezes é para todos. Por isso nós devemos aprender com esse assunto que estamos vendo nessa oportunidade. E então Deus agora dá uma estratégia para Josué. E diz: Josué, você vai pegar as tribos, e a cada tribo você vai pegar lá cada família, e cada família você vai consultar a cada homem que é o responsável pelo lar. E você vai usar uma estratégia. Você vai chegar na casa, e aí na casa que você entrar, você vai dizer para a pessoa que ela tem que dar glória a Deus, dar glória ao Senhor. E é interessante, irmãos, que isso não é regra, porque tem crente que está igual a Acã e está dando um barulhão tremendo, irmãos. Tem crente que faz um barulhão tremendo. Pastor Valdir falava que lá está vazia, faz mais barulho do que lá está cheia. Mas na verdade, irmãos, quando nós vemos o pecado adentrando ao seio da igreja, uma frieza espiritual toma conta, irmão. O glória a Deus desaparece, o aleluia não tem mais adoração, não tem língua estranha, não tem profecia, não tem visão, não tem revelação.
né? Os crentes nem vêm, irmão, às vezes para culto que pode ter uma manifestação e Deus falar sobre o assunto, né? E aí Acã está lá na casa dele e Josué começa a procurar cumprir a palavra, se levanta, né? Na hora da adversidade, o líder tem que se levantar, irmão. Não adianta ficar aí pelos cantos, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, começando pela sua própria casa, pela sua própria família, pela sua própria vida, não é? E aí ele depois saiu e foi de casa em casa. E quando ele chega ali na casa, na tribo de Judá, ele entra ali na casa de Zera, na casa de Zabade, e encontra ali o seu filho, Acã. E agora ele vai e diz Josué para Acã, e nós entramos no texto para fazer a aplicação dele. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não o oculte. Ele não sabia que era Acã. Ele estava fazendo entrevista de casa em casa, mas Acã não suportou. E Acã, quando foi interrogado, ele responde. E aqui nós encontramos 4, na verdade, passos que são bastante conhecidos para alguém numa queda. 4 passos. Qual foi o primeiro? Ele vai dizer: aí respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Como que ele fez? Aí ele vai agora contar. Quando vi, primeiro passo, ele viu a concupiscência dos olhos, irmãos. Quando vi, né? Quando eu olhei, né? Veja aqui, irmãos, desde o princípio até os nossos dias, o olho, ele é os olhos da alma. Nós temos aprendido aqui que a alma é o nosso homem interior, uma das partes. E a maneira dela se relacionar aqui é através dos 5 sentidos. E um deles é a visão. Então veja o que ele diz aqui. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. Quando eu vi a cobiça, o desejo, a concupiscência entrou em ação. Ele poderia ter visto, irmãos, e tirado o ouro. E se fosse em nossos dias, ele poderia dizer: o sangue de Jesus tem poder. Mas ele não só viu, ele alimentou aquilo que ele viu. Irmãos, eu tenho me preocupado muito, porque nós, assembleanos, há tempos, primeiro nós tínhamos dificuldade com a televisão. Até a década de 90, até passar para o século 21, irmãos, os crentes poucos eram os que tinham televisão. E a televisão, irmãos, ela exerce um domínio sobre as pessoas, ela tem um fascínio, ela domina, ela prende, parece que tem um tranca-rua ali mesmo e segura a pessoa, principalmente quem gosta de televisão, né? Aí passa-se o tempo e vem o advento da internet, irmãos, aonde todos têm acesso, aonde hoje nós não perdemos mais os nossos filhos atropelados na rua, correndo atrás de um pipa e um carro pegando, caindo num poço, correndo atrás de um balão. Perdemos os nossos filhos dentro do quarto na nossa casa, vendo o que não agrada a Deus. Os crentes, irmãos, têm perdido horas a fio na internet. Pergunto se tem o mesmo tempo de dedicação da oração. Não. Em olhar para a Bíblia. Não. Em se dedicar a Deus. Não. Mas essa foi o primeiro passo da queda de Acã. Qual foi o primeiro passo? Ele declara: eu vi. Foi quando eu vi. Foi quando eu olhei. Foi quando eu coloquei os meus olhos. Eva está lá no jardim, irmãos, lugar de delícia, em estado de inocência. Ela nem sabia o que era pecado. Estava no estado perfeito, a mulher mais linda que houve na terra, e jamais haverá outra igual a ela, porque ela foi feita em estado perfeito. Ela está passeando no jardim. E é o perigo de quem não tem o que fazer, irmão. Crente tem que se ocupar. Crente não pode ficar ocioso, irmão. Tem muita coisa para fazer. O hino que nós temos na harpa cristã, 93, diz: há
trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente hoje obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. A necessidade de se ocupar. Eva estava desocupada, andando no jardim. A serpente, ali Maria mais perversa, veio até ela e apontou para ela o fruto. E ela viu o fruto e viu que era desejável. Então a primeira coisa da queda é o ver, irmãos. O primeiro olhar, irmão, não tem às vezes como não ver, irmão. Não tem como ver. Às vezes a gente está numa condução, quando você olha, tem alguém olhando para você. Ou tem uma mulher, estou falando como homem, voz formosa. O primeiro olhar não dá para não olhar, irmão. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, é questão de fugir da aparência do mal. Então o primeiro problema, que é o que nós queremos falar, é que Acã, primeiro passo que ele levou ele à vergonha e à derrota e a morte de todos os componentes da sua família, foi porque ele não tirou os olhos. Vendo, ele fala a segundo passo, depois ele diz, cobicei-os. Ele não só viu, ele desejou, ele quis para si, ele cobiçou aquilo que ele viu. Irmãos, tem muita coisa boa para a gente ver na internet, mas tem 90% mais pior na internet. Tem muito convite, irmãos. Esses dias eu falei para a Celeste que eu vi um repórter chamado Lordello falando de um golpe para os homens de mais de 50 anos. E qual era o golpe? O homem tem 50 anos, a garota vai lá e manda para ele lá no direct dele: olha, eu vi que o senhor é um coroa, me desculpe, eu sou uma jovem, mas eu gosto de coroa e eu vi que o senhor é atraente. Pronto, já encheu a bola do homem, já fez ele ficar todo inchado, e tal, pois ele lá em cima, numa outra oportunidade ela diz: eu queria te mandar um vídeo meu, e aquilo aguça o homem, e aí daqui a pouco ela está mandando nudes, e pede um nudes para ele, com 50, 60 anos, o camarada vai lá e manda nudes para ele, para ela. Daqui a pouco, irmão, liga lá um homem dizendo que é o pai da menina, e dizendo que a menina é de menor, e dizendo: olha, minha filha, ela está, na verdade, num processo no hospital internado, porque ela teve um problema, emocional e psicológico, eu tive que gastar com ela 10 mil reais. E se você não fizer nada, eu vou te denunciar. Não, estou te mandando um pix agora, manda 10. Aí daqui a pouco, irmão, passa uns dias, liga o mesmo cara dizendo que é um delegado, e dizendo: olha, eu recebi uma denúncia aqui, sua, que você está se relacionando, você fez um mal para uma menina. Isso é, na verdade, um atentado ao pudor. E eu vou aqui te chamar aqui para vir no DP. E aí já pega até o DP perto, vamos dizer que fosse aqui em Pirituba, o 33º DP. E você vai ter que vir aqui. Agora, se você me mandar aqui para mim 30 mil, eu rasgo aqui o papel. E vai mais 30. E mais até a hora em que esse homem me percebe que caiu um golpe. Aí o camarada fala assim: se você não me der dinheiro, eu vou falar para a tua mulher, eu vou acabar com o teu casamento, não é? Mas tudo isso por quê? Porque ele foi dar uma espiadinha, ele viu que não devia, ele foi ver aquilo que não devia, não é? Veja, irmãos, um menino na igreja, a partir dos 15 anos, os seus hormônios já aumentam, ele já começa a ter desejo sexual, sem se alimentar com nada, irmão. A menina, com 12 anos, já é mocinha. E aí vai lá para a internet e começa a ver essas coisas. Já começa o passo da queda. Aí não fica só no olhar. Aí daqui a pouco começa a cobiçar. E Jesus, irmãos, ele não veio para eliminar a lei, abrogar, mas ele veio cumpri-la. E ele disse: olha, diz a lei, aquele que é pego em ato de adultério, deve ser ele e a mulher apedrejada. Eu vos digo, que aquele que atentar para a mulher do próximo, para a cobiça, já em seu coração cometeu o adultério. Passos para a queda: primeiro, viu. Segundo, cobiçou, desejou, está sonhando com aquilo, está vendo já dentro do desejo, está realizando o prato, não é?
O diabo, irmão, ele conhece a nossa natureza. E ele conhece o nosso ponto fraco. E aí ele vai dizer assim: eu vi, eu desejei, ou eu cobicei e tomei para mim. Eu peguei, eu não aguentei. Eu vi ali, estava dando risada para mim, eu fui lá e peguei. Eu fui lá e absorvi, e eu tomei para mim, não é? Mas o que Deus tinha dito lá atrás? Não traga nada de lá que é anátema. Ele tinha roubado, porque a prata e o ouro era do Senhor. Mas ele trouxe uma capa babilônica que era anátema. E Deus viu o que ele tinha feito. E por conta disso, Israel teve uma grande derrota. E aí no quarto passo, aí ele diz, veja lá, e eis que estão escondidos na terra, escondeu. O quarto passo é pior, porque ele teve tempo de se arrepender. Ele trouxe, não foi assim, ó, foi para a guerra e no outro dia foi para a guerra de novo, não. Ele teve tempo, olha, Josué, vim procurar o Senhor, eu não devia ter feito isso, primeiro eu vi, eu não vigiei, aí eu desejei, eu peguei, mas está aqui, olha, se eu tiver que sofrer, sofra eu, mas não sofra a minha família, não sofra Israel, eu pago o preço, eu vou, entra na disciplina, me exclui, põe eu para fora, mas não toque na minha família, não. Não houve arrependimento, ele escondeu. Quarto passo para a derrota foi esconder aquilo que tinha acontecido. Infelizmente, irmãos, hoje era para ter a igreja cheia, para todos os crentes poderem ouvir o prejuízo que o pecado traz para a pessoa, para a família, para a igreja. Jesus ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ainda bem que foi de muitos, e não de todos, ainda existe um pouco ainda. Existe ainda os remanescentes, ainda existe aqueles que preferem a dor do que o prazer de 5 minutos pelo pecado. E agora ele toma, irmãos, e esconde. Só que escondeu aos olhos dos homens, mas não pode esconder aos olhos de Deus. Deus vê tudo, e por conta dessa situação, Israel foi envergonhado, irmãos. Por conta desse comportamento. Por conta, irmãos, de um comportamento leviano de crentes na igreja, a igreja tem sofrido, irmãos. Nós não podemos passar o que está passando a igreja da Nigéria, irmãos. Não podemos, irmãos. Os crentes do Brasil não podem passar o que os crentes da Nigéria estão passando. Que tem que pagar com a própria vida. Não paga, irmãos. Não paga porque a pessoa não consegue vencer sequer 5 minutos de prazer. Não vai negar Jesus? Se ele fosse o camarada vier lá e falar que vai te enterrar vivo, como está acontecendo na Nigéria, onde mais de 7 mil cristãos estão sendo mortos, crianças, adolescentes, anciões, igreja sendo colocado fogo. Então veja que agora vem a consequência, irmãos. Vem a consequência. Eu não sei se Acã foi salvo ou não, porque na verdade ele teve a oportunidade agora de se arrepender, ao confessar. Ele teve a oportunidade, mas uma coisa é certa. Qual foi a palavra que Deus disse para Josué? Você vai de casa em casa, e quando encontrar tal homem, ele e toda a sua casa devem ser corrigidos. E qual é a correção? Vai pôr fogo em tudo, vai acabar com seus animais, e vai apedrejar ele e toda a sua casa. Talvez quando chegou lá Acã na casa, talvez ele não falou para a mulher, ele mostrou, escondeu. Mas pode ser que ele compartilhou com ela. Se não compartilhou, foi pior ainda. Agora a Bíblia diz que então, Josué pega lá e diz: então Josué, verso 24, e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e o ouro, a capa, a cunha de ouro, e os seus filhos, suas filhas, seus bois, e os seus jumentos, as suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram para o vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e o queimou a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor te tornou do seu ardor, da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então veja, irmãos, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado,
A obediência traz vitória, traz bênção. A desobediência nos leva a pecar. E quais são os 4 passos? Visão, o olho, ver, o desejar ou a cobiça, o tomar, irmãos. Veja, quando o Tiago vai falar sobre isso na sua epístola, ele diz: olha, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta a ninguém, não pode ser vencido pelo mal. Mas o homem é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Até aí, ele só está sendo tentado. Mas quando ele concebe o pecado, ele então gera morte. Quando ele pratica. Acã tinha a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu até. Eu estava falando para a Celeste que eu vi um vídeo que me deixou muito triste esses dias. Esses vídeos que passam às vezes, e passando, o rapaz foi lá assaltar, como estão roubando muito de moto nas grandes cidades, principalmente São Paulo, Pirituba. E ele foi roubar, enquanto ele roubava a mulher, quando a mulher saiu de perto, ele estava roubando em frente à casa de um policial. O policial saiu, sacou e começou a atirar naquele marginal. Ele caiu ali e deu para ouvir ele falando antes de morrer, o marginal, ele dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Certamente um filho de crente, um desviado, certamente alguém que já conhecia a palavra. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Talvez até com um simulacro, uma arma de brinquedo, foi assaltar para não fazer mal para ninguém. Só que ele, na verdade, encontrou o dia mau. O dia mau chegou para Acã. Irmãos, Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Aqui Deus não está sendo ruim nada. O homem só está colhendo aquilo que ele plantou. Era da cultura, era da lei, era assim que funcionava. E havia temor ao ponto, irmãos, de haver a correção. Havia necessidade disso, irmãos. Havia necessidade de acontecer dessa maneira, para colocar a ordem moral ali entre eles, para que aquilo não virasse como depois aconteceu em Juízes, aonde uma geração que não conhecia Deus e agora viviam pervertidos, e ora eram escravizados pelos filisteus, ora eram escravizados pelos midianitas, ora eram escravizados, eram soltos. Isso tudo por quê? Porque perderam a direção. E agora o que acontece? Quando Josué, ele aplica aquilo que Deus falou, porque, irmãos, é assim. Às vezes nós não queremos corrigir os nossos filhos. Às vezes você não quer corrigir o seu filho. Tem problema não. A vida corrige. A polícia vai dar tapa na cara. O marginal vai dar tapa na cara. É assim, irmão. Quando a gente não corrige, a vida corrige. Infelizmente é isso. Não estou falando para dar tapa na cara, estou dizendo justamente isso. Quando não corrige como deveria, usar a vara a hora que tinha que usar, e não usou lá fora, ninguém tem misericórdia, irmão. Não tem misericórdia. E por isso a necessidade. Josué, irmãos, ele tinha que cumprir ali a palavra. Até porque Deus quer levar o povo para a terra prometida. E Deus, ele, na verdade, irmãos, ele tem que tratar. Eu fico pensando às vezes que alguém pensa que Paulo era ruim, irmão. Quando ele chega na igreja de Corinto e descobre que lá tem um pecado que entre os gentios não havia. Um incesto, irmão, aonde o filho praticava a prostituição com a madrasta. E Paulo diz assim: olha, é de se admirar um negócio desse. Olha, ou vocês tiram esse camarada, eu vou ter que ir aí. Então vamos fazer diferente? Junto convosco, com o meu espírito, nós vamos entregar o corpo desse para Satanás, para que a alma dele seja salva. Parece ser duro, né? Às vezes é que não foi duro, porque isso trouxe correção para a igreja, e a igreja prosperou. Quando Ananias e Safira, irmãos, eles cometeram um pecado grave, irmãos, de mentir contra o Espírito Santo e contra o ministério, a Bíblia diz que na mesma hora caiu duro. E a Bíblia diz que acabou a igreja. Não, a Bíblia diz que o temor caiu sobre a vida daquele povo. E grandes maravilhas eram feitas pela mão dos apóstolos. Será que se Deus matar uns 3 crentes na nossa geração, no nosso ministério, que anda mentindo, roubando, enganando, que anda vendo o que não agrada a Deus, trazendo maldição para o nosso meio, será que nós vamos ter a glória de Deus em nosso meio? Será que é melhor que Deus mate uns crentes em nosso meio? Para acontecer alguma coisa, para fazer cair temor na vida dos demais, para que os outros olhando para misericórdia, Deus me livre desse mal. Que Deus nesta noite, irmãos, faça cair sobre mim e você o temor dele, e nós façamos um concerto com os nossos olhos, e nós possamos nos corrigir,
E nós possamos olhar e falar: eu preciso melhorar o meu caminho. Eu preciso melhorar a minha vida. Josué fez isso, irmãos. Ele fez o conserto. E agora, irmãos, Deus viu o que Josué fez e disse: agora pode ir para a guerra. Pode ir, Josué. Vai para a batalha e vai com a minha estratégia. Olha o verso de número 2 do capítulo 8. Farás, pois, e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo para que vos saqueareis dos seus despojos e o seu gado. Põe emboscada à cidade por detrás dela. Verso de número 7. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. Tem que continuar, irmão. A jornada não pode parar. Um escândalo não pode parar a igreja, irmãos. A igreja tem que continuar. E quando a gente faz a vontade de Deus, irmãos, ainda que alguém sofra o dano, Deus vai fazer a igreja chegar na terra prometida. Nós estamos indo para o céu, irmãos. E nessa caminhada para o céu, está cheio de moços e moças escandalosas. Eu estou falando de homossexuais. Está cheio, irmãos, de crente fofoqueiro. Está cheio, irmãos, de crente sem temor a Deus. E vai ficar, irmão. Não vai chegar na terra prometida. Não vai. Um deserto é preparado, como aconteceu na época de Israel. 40 anos ficaram até aquela geração toda morrer. E entrar a geração de 20 anos para baixo, porque eram os que temiam ao Senhor. E mesmo assim depois nós vamos ver que teve problema. Então, irmãos, o que nós aprendemos, irmãos? Nós aprendemos o caminho da obediência, irmãos. O caminho da obediência traz bênção. O caminho da obediência traz vida. O caminho da obediência, irmão, traz para nós uma vida de comunhão. Que nós venhamos parar de perder tempo com a internet, irmão. Veja o que é saudável. Tome cuidado. Pare de ficar vendo internet no cantinho. Se o homem não pode ver perto da mulher, tem alguma coisa errada. Se a mulher não pode ver perto dos filhos e do marido, tem alguma coisa errada. Se os filhos não podem ficar junto com os pais, tem alguma coisa errada. O meu celular não tem senha. A Celeste, a Júlia, a hora que quiser pode pegar. E nem delas. Porque se falar para mim que não dá para ver, algum problema tem. Isso não pode, irmãos. Que Deus nos ajude para que nós não venhamos sofrer o dano. Acã, irmãos, ele confessou para Josué. Ele disse: eu vi, eu cobicei, eu tomei, eu escondi. Ok, tudo bem, Acã, mas você sabe o que vai acontecer agora, não é? Você sabe que tem uma conta para pagar. É assim, irmãos. O adversário da minha alma e da tua alma, ele é o tentador, ele é o agente da tentação. Ele nos leva a olhar, a cobiçar, a tomar e a esconder, nos ajuda. Depois ele nos abandona no meio do caminho, se fizermos o que ele quer. E aí vem a consequência. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós vamos nos colocar de pé. Quero convidar a igreja a se pôr de pé. Que dentro desse que nós ouvimos, veja que Deus havia falado com eles, irmãos. Deus, ele fala. Deus, ele tem falado. Tomemos cuidado, irmãos, com o celular. Tomemos cuidado, irmãos, com o quarto escuro. Não é? Tomemos cuidado. Não tem que ficar. Antigamente, irmãos, o crente não tinha televisão. Hoje ele tem um aparelho muito pior. Muito pior, porque não fica na sala para todo mundo ver. Ele fica no oculto, é no banheiro. É lá no quartinho, é lá fora, é longe de todo mundo. E o diabo, irmão, nosso adversário, ele vai aguçando a pessoa. Não tem problema, não faz mal. E aí nós temos visto pessoas sendo derrotadas. Não tem êxito. Irmãos, é para nós vivermos de vitória em vitória. Deus não nos chamou para andar de cabeça baixa. Ele não nos chamou para ser cauda, Ele nos chamou para ser cabeça. Ele não nos chamou para andar rastejando, prostrado. É hora de se levantar, é hora de se colocar de pé, é hora de proclamar, é hora de encontro ao pecado e combater, é hora de ser igreja vitoriosa. Não é mais hora, irmão, de ser vencido. É interessante, não é aqui, irmão, em todo lugar. Semana de oração.
Pedro, Tiago e João. Não é? 1 hora de oração parece que é um castigo, mas 2, 3 horas de internet não tem problema para os crentes. Eu nem vi. Quando você pegar gosto pelas coisas de Deus, você vai falar, mas já acabou a oração? Já acabou o culto? É porque a minha alma e tua alma, ela vai viver daquilo do que nós alimentamos. Que eu e você possamos tomar cuidado. Tomemos cuidado, irmãos. Eu tenho me preocupado, eu tenho falado para a Celeste. Quando eu vejo uma situação igual a essa que eu falei aqui dessa pessoa, não é? Eu fico preocupado. Há pouco tempo atrás aí, eu nem tenho acesso a isso. Há uns anos atrás, eu estava em casa e recebi um e-mail. E o camarada querendo me extorquir. E aí eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, o que é isso aqui, mano? E aí eu liguei para o meu primo, o meu sobrinho, o Renato, que é TI, um cara. Falei, Renato, está acontecendo isso. Ele falou, tio, isso aí é um robô. E eles lançam 10, 20 mil e-mail. O que cair, o que entrar, tá certo? Você entrou, aí o que acontece? Bom, pegamos na teia. E aí eles vão te levar à forra. Agora veja, irmãos, eu tinha minha consciência tranquila, não tinha problema nenhum. Não tenho foto de ninguém, não mando foto para ninguém, não me relaciono com nenhuma pessoa, senão com a minha família e com os crentes quando é necessário. Mas o senhor não, eu não quero, irmão. Conversa, é junto, não dá. Tomemos cuidado, irmãos. A nossa vida é muito preciosa. Um escorregão pode trazer uma tragédia para nós, para a nossa família, para a igreja. Uma derrota que pode nos custar até a própria vida. Então tome cuidado, guarde a tua vida, guarde a tua alma, guarde os teus olhos, guarde os teus pés, guarde o teu caminho, guarde a tua vida. Você é precioso, você é precioso. O inimigo tem investido contra a tua vida, mas hoje Deus me traz aqui para dizer, eu quebro cadeia, eu rompo carreiras, eu despedaço muralha e te dou a oportunidade de se levantar e se pôr de pé em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua presença. Oh meu Deus, o Senhor conhece as nossas imperfeições, sabe da nossa natureza, sabe que somos humanos. E sabe, ó Pai, como o inimigo quer nos seduzir, ao ver, nos levar à cobiça, a tomar aquilo que não é nosso, a esconder. Não adianta, tu está vendo tudo, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda os teus filhos. Vai quebrando o ar, vai cortando a lança, vai despedaçando a mão. Traz libertação nesta noite. Quebra as cadeias de Satanás, as algemas do inimigo, as amarras do diabo. Caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs. Amanhã nós temos trabalho ali no Nações Unidas, que é um trabalho sobre evangelismo. Infelizmente é um desinteresse muito grande de muitos irmãos. É um trabalho que poderia alavancar a vida dos irmãos, mas parece que não houve interesse, né? Eu até entendo daqueles que trabalham pela manhã, tem obreiros que trabalham, tem irmãos, mas irmãos do céu, né? Nós não vemos, parece que um desejo nesse sentido. Tem o trabalho que começa pela manhã, depois tem ali o almoço, depois tem um trabalho à tarde, vai ter um trabalho específico, né, para ensinar como abordar. Parece que os crentes já sabem tudo, né, irmão? Mas o que eu posso fazer, né? Eu posso falar por mim, amém? À noite nós temos um culto com a participação dos jovens, às 19 horas, 18h30 os jovens já devem estar aqui orando. 19 horas começa a nossa reunião. E no domingo, escola dominical, evangelismo e depois culto da família e os demais trabalhos como de costume. Amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus e depois já estaremos impetrando a bênção apostólica. Pai, mais uma vez oramos a Ti nesta noite. Somos agradecidos, ó Deus, por tudo que nos concedeste nesta noite, pela vida da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus filhos.
Meu Deus, nesta noite, ó Deus, agora nos despeça em paz, nos livre de todos os males. Pai querido e amado, assim eu te peço, e no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor nosso, assim pedimos agradecidos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor.